Fala pessoal, faz mais ou menos uma semana eu decidi apostar um pouquinho e melhorar um pouquinho a minha ergonomia aqui no escritório. E uma das coisas que eu estava há um tempo querendo dar uma olhada era um teclado split, tá? Tava no chat do Dinossauro esses dias e a galera ficou meio que interessada de como que funciona, como que configura esse tipo de coisa. Esse daqui, né, antes de tudo, teclados split são teclados normais, né? Vocês veem aqui que é um teclado que tem todas as teclas comuns, mas a diferença é que ele é separado, né, entre as duas mãos aqui. E a vantagem disso é que, em vez de você ficar com as duas mãos no meio para poder digitar, você consegue ficar meio que na posição correta, ergonomicamente falando, né? Você não tem tanta... Vocês veem que minhas mãos aqui estão 100% relaxadas, elas não estão, né, assim, meio que encurvadinhas para dentro. Eu também fiz questão de comprar o teclado junto com esse suporte aqui. A empresa que eu comprei, o teclado é da Kibio. Eu vou colocar os links na descrição, tá? Esse daqui é um Iris CE. É a versão compacta do teclado deles. E eu fiz questão de comprar com esse apoio, porque esse apoio é o que faz ele ficar, né, a minha mão ficar nessa posição em vez de ficar nessa posição, né, a mão ficar um pouquinho mais solta, né, e eu não preciso tanto de um apoio para pulso e o braço não fica tão torto para dentro, ele fica mais assim, né. Só que vocês vão notar, bom, primeiro que ele não tem todas as teclas que a gente, em geral, tem no teclado, né? Então, vocês veem aqui que não tem seta, não tem aquela fileira inteira do F1, F12 aqui em cima, não tem a parte do teclado numérico, não tem aquela parte da home end, page up, page down, né? E eu vou fazer outro vídeo também que eu fiz ao mesmo tempo eu fiz a transição para um Window Manager Tiling, tá? Ou seja, eu gerencio agora as minhas janelas com o teclado também. Como então que eu lido com esse fato de não ter seta? Como que a gente consegue se livrar um pouquinho, né? E tem gente que usa até teclados split com muito menos teclas do que essas. Bom, primeiro que todas as teclas comuns que você precisa do dia a dia estão aqui, fora, eu diria, as setas. E como que a gente configura isso? Bom, vocês vão ver aqui, esse daqui é o meu teclado atual, tá? Eu vou falar sobre essas teclas MT, MOD, LT aqui daqui a pouquinho, tá? Mas a ideia é que você tenha todas as teclas que você mais usa para digitação normal aqui. No entanto, tem essas duas teclas aqui, FN1, 3, FN2, 3, que no caso aqui, no meu teclado em si, eu usei as teclas Lower e Raise, tá? Que, enfim, não são teclas comuns, né? Mas o que elas significam? Elas significam que enquanto você estiver segurando essa tecla, e vocês veem que as teclas estão em posições boas para o meu dedo, né? Para eu não precisar fazer contorcionismo nenhum, essas teclas modificam o seu teclado para outras teclas, tá? Então, eles chamam de camadas, né? De layers aqui. Então, na hora que eu seguro, por exemplo, essa tecla aqui, eu ligo a Layer 1. E aí a Layer 1 vocês veem que tem todos os caracteres especiais. Eu fiz questão até de repetir elas para essa segunda fileira aqui, porque fica mais fácil de alcançar, tá? Você já está com a mão aqui, você quer colocar um arroba
tá aqui, você quer colocar uma exclamação, tá aqui, né? Então, em vez de eu ter que fazer um movimento aqui para cima, eu só faço para a fileira de cima. E vocês vão ver que tem as teclas de seta aqui, né? Então, se eu viesse aqui, por exemplo, para o testador de teclas, as teclas, né, J, K, L e ponto e vírgula aqui, se eu segurar essa tecla de mudar para layer 1, eles mudam para as teclas de seta. Não são exatamente as mesmas teclas do Vim. Se você usa Vim, eu preferi não colocar nas teclas do Vim. Por quê? Porque isso ia significar que a minha mão ia ficar assim, né, mais para dentro. E aí eu ia ter um pouco de dificuldade de fazer aqui, por exemplo, o backspace ou delete. Tá? Então eu preferi manter no JKL ponto vírgula, porque aí eu consigo um acesso um pouquinho mais fácil para todas as teclas do teclado. E da mesma forma que eu tenho a layer 1, eu tenho mais duas aqui. Esse teclado tem, por padrão, 4 layers, tá? Mas depende do teclado, tá? Porque o teclado, no fundo, esses teclados todos rodam o firmware QMK, tá? Que é um padrão open source de configuração de teclado, né? De firmware de teclado. Então, a ideia é que você mantenha na primeira camada tudo que você mais precisa, principalmente, né, de preferência, que você olhe para o seu teclado e você consiga ver as mesmas teclas que estão na camada 0, né, na camada principal, mas que você tenha teclas, por exemplo, o lower aqui e o raise aqui desse outro lado, que vão para layer 1 e para layer 2. Então a layer 2 aqui no meu caso é a layer com um pouquinho mais de coisas úteis, não é tanto para digitar, né? Então aqui eu tenho home end, por exemplo, eu tenho page up, page down, então se eu quiser, né, fazer page up, page down aqui, eu só preciso apertar aqui e aqui, né? Não, isso mesmo. Faço o raise, que ele chama a camada 2, e eu faço page up, page down aqui. Deixa eu ver se eu consigo demonstrar isso aqui, tá vendo? Mesma coisa para home end, e eu também acrescentei ASCII backspace aqui. Por quê? Porque eu uso modo Vim no meu editor de texto. Eu usava Vim um tempão atrás e, por mais que eu não seja a pessoa mais capaz de usar Vim, eu aprendi um bocado nesse tempo. E quem usa Vim usa muito ASCII, né? E o ASCII é um dos únicos que eu tenho que, não sei se vocês estão conseguindo ver aqui, eu tenho que mexer meu braço para eu poder eu preciso levantar minha mão daqui para poder alcançar o ASCII, porque as minhas mãos são pequenas. Então, o que eu fiz foi camada 2, U, no caso, né? Então, se eu vier aqui para o Keytest, tá vendo? U e ASCII. São a mesma tecla, eu só preciso segurar esse botão aqui. Beleza? E eu sou o cara dos games, né? Então, eu fiz essa camada 3 aqui ser a camada mais clássica para jogos, tá? Então, por exemplo, no teclado normal, o Ctrl, né, na camada 0, o Ctrl é trocado com o Shift. Por quê? Porque em geral, quando você está no Windows, por exemplo, você usa bastante o Ctrl, né? O Shift você só vai usar quando você quer, enfim, digitar alguma coisa um pouquinho mais diferente. Tá. Então, basicamente ele funciona assim. A ideia é que você fique com as suas mãos imóveis, né? Que você apoie né? Que você tenha o teclado meio que como uma extensão do braço da cadeira, né? O braço da cadeira vai até a mesa e você fica numa posição ergonomicamente adequada, o mais relaxado possível, e que você não tenha que fazer contorcionismo nenhum, tá? No entanto,
Bom, vocês já viram que tem essas teclas MT e LT aqui. É nessa hora que vem a mágica do QMK, tá? O que são essas teclas aqui? Bom, tem algumas teclas que são muito úteis, muito usadas, né, num teclado habitual, num teclado split, que você muitas vezes tem que segurar uma tecla que está um pouquinho longe, por exemplo, o caso do Shift aqui, que está um pouco para baixo, ou, por exemplo, o caso do Command, né, que eu uso Mac, que o Command está aqui, você vê que o meu dedo ele faz assim, e a mão sai um pouquinho de onde ela devia estar. Eu posso até fazer assim, sem mexer a mão, só que mesmo assim, se eu quiser fazer, por exemplo, Command B, eu já fico com um contorcionismo meio estranho aqui. O QMK permite que a gente faça ações diferentes para você só apertar a tecla ou você segurar a tecla. E no caso aqui, eu peguei essas 4 teclas da mão esquerda e essas 4 teclas da mão direita e coloquei essas teclas que são um pouquinho mais difíceis de alcançar ou que são as teclas mais úteis, né? Então, por exemplo, o meu A aqui, se eu aperto normal, ele vai o A. Se eu seguro, ele faz o command. Então, por exemplo, se eu quiser abrir o meu launcher aqui de aplicações, eu só preciso segurar o A e apertar espaço, tá vendo? De novo, olha o quão pouco movimento que eu estou fazendo. Eu estou apertando 2 teclas com uma facilidade alta. E aí você viu que eu estou fazendo o ESC aqui. Não devia, né? Porque, de novo, estou com isso daqui a uma semana. Era para eu fazer o ESC aqui, né? Que aí eu não preciso mover muitas coisas. Eu só preciso fazer isso. E aí eu já fiz o spoiler, né? Se eu seguro o A, ele faz command para mim. Se eu seguro S, ele faz o lower, tá? Então, esse daqui, se eu seguro S, ele está indo para a camada 1. Então, eu posso, por exemplo, eu quero ir para apertar a seta da esquerda. Pronto. Segurei o S, apertei J, fui para a esquerda, para baixo, para cima, para a direita, né? O D vai para a camada 2. Então, se eu quiser, por exemplo, deixa eu ver aqui. Se eu quiser, por exemplo, igual, tá aqui, né? E se eu quiser, né, uma das teclas que eu mais uso também é o Shift, né? E o Shift, ou eu teria que vir aqui embaixo, ou eu teria que vir aqui embaixo. E o problema é que você tem que segurar também, né? E segurar, muitas vezes, você fica um pouquinho cansado, ou você, né, não é o ideal. Então, se eu posso segurar no F, fica melhor, né? Pô, mas e quando você quer fazer Shift F? Bom, eu fiz as mesmas teclas, só que espelhadas do outro lado. Então, por exemplo, F e J, que são os meus dedos indicadores, ambos apertam o Shift. Mesma coisa pro D e pro K. Mesma coisa pro S e pro L. E eu apertei. Esse daqui ele foi para cá. E mesma coisa para os comands, tá? Então, a ideia é que você quer fazer alguma coisa com a mão esquerda? Segura com a mão direita. Você quer fazer alguma coisa com a mão direita? Segura com a mão esquerda, tá? E vocês estão notando aqui que tem essa aplicação que é bem interessante, que é uma aplicação chamada VIA. Tá? VIA é também um projeto aberto, tá? Tá no GitHub aqui, que é um configurador de teclados QMK. Tá? Então, a ideia é que você consiga, através do navegador, né? No caso, só o Chrome implementa o WebUSB, então tem que ser algum derivado de Chrome, né? A ideia é que você possa fazer, né,
a configuração de todas as teclas básicas aqui, todas as teclas de mídia aqui. Se você quiser fazer macros, né, se você for aquela pessoa que, por exemplo, edita muito vídeo, ou edita foto, ou faz animação, teclas de macro são muito úteis, né, para fazer eu preciso fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, mas não é só Ctrl+C, Ctrl+V, é Ctrl+Shift, blá, 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 né? Você consegue fazer isso com as teclas de macro. E as teclas aqui, né, que interferem em camadas, né? Ou teclas especiais, né? Caso você queira Caps Lock, por exemplo. Eu não uso Caps Lock, mas pode ser que você use muito. Ou se você quiser abrir a calculadora, o e-mail, ou sabe, F18 ou alguma coisa doideira, você pode até usar, tá, o teclado para interagir com o mouse, que é uma coisa que eu acho que é um pouquinho demais. E também tem essa tecla N aqui, que foi a que me permitiu colocar esses códigos um pouco mais diferentes, tá? No caso aqui, MT é a função do QMK para você executar uma coisa no apertar e uma coisa no segurar, tá? Então, no segurar ele usa LGUI, né, que é a tecla do Windows Super, né? E se você apertar ele faz o teclado A, tá? E todas essas referências aqui estão nesse documento gigantesco aqui, que tem todas as funcionalidades do QMK. Então, você quer um teclado MIDI, meu querido? Você tem o teclado MIDI. Você quer mudar a matriz de LED? Você pode mudar a matriz de LED. Se você quiser fazer coisas doideiraças com camadas, você consegue fazer também. Tá? Então, mais ou menos essa é a ideia do teclado split. Tá? É para ergonomia, é para você ter uma facilidade mais alta para fazer o que você quiser fazer com o teclado no centro das coisas. E também é para quem quer alguma coisa um pouco mais configurável, um pouco mais, de repente, ou mais compacta ou mais complexa. Beleza? Como sempre, qualquer dúvida, qualquer sugestão, nos comentários. E eu vejo vocês no próximo. Tchau, tchau.